Olá, meus caros. A igreja celebra neste domingo, numa só festa, São Pedro e São Paulo apóstolos. Pedro, cabeça da igreja, e Paulo, o apóstolo das nações. São ambos grandes apóstolos do Evangelho e alicerces vivos e colunas angulares da nossa Igreja Católica. É interessante observarmos que, no centro da história dos dois, não está a destreza que ambos tinham em pregar o Evangelho, mas o encontro com Cristo que lhes mudou a vida, como o Papa Francisco relata em sua homilia. Eles fizeram a experiência de um amor que os curou e libertou, e por isso tornaram-se apóstolos. Em ambos, vemos a verdade de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. São Paulo chega a dizer que Deus escolheu o que há de fraco no mundo para confundir o que é forte. O Papa Francisco reflete ainda que Pedro, que havia já experimentado a sensação de ser inadequado e também da amargura da derrota quando por várias vezes não ter obtido sucesso em suas pescarias, apesar de ser hábil pescador, diante das redes vazias, sentiu a tentação do desânimo e do medo. Embora fosse um discípulo apaixonado pelo Senhor e dizer que estava pronto para dar a vida por ele, bastou sentir-se em perigo para se amedrontar e negar o Mestre 3 vezes. Mas Jesus o conhecia, como nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele o amou desinteressadamente e apostou nele, como aposta em cada um de nós. Jesus o encorajou a não desistir, a lançar novamente as redes ao mar, a caminhar sobre as águas, a olhar com coragem para a sua própria fraqueza, a segui-lo pelo caminho da cruz, a dar a vida pelos irmãos e a apacentar as suas ovelhas. De fato, meus caros, Jesus nos liberta do medo, das inseguranças humanas e preocupações mundanas que muitas vezes nos abatem. Jesus infunde em Pedro a coragem de arriscar tudo e a alegria de se sentir pescador de homens, dando-lhe poder de ligar e desligar com as chaves do reino dos céus que ele recebeu. Paulo, o apóstolo das nações, é apresentado na segunda leitura como prisioneiro e condenado à morte em Roma. Jesus o havia libertado também do medo e da amargura de uma consciência em dívida. Ele expressa serenidade e alegria por saber que deu a vida pelo Evangelho, quando ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará. Percebam que as cadeias dos dois apóstolos atestam que só é verdadeiro discípulo de Cristo quem sabe enfrentar por ele tribunais, perseguições e o próprio martírio. A história de ambos mostra que também Cristo não abandona seus apóstolos perseguidos. Pelo contrário, ele vem em seu auxílio para salvá-los dos perigos. Pedro e Paulo são dois gigantes na fé que a igreja celebra neste domingo e que foram tocados e transformados pelo amor de Cristo por eles. Jesus não o julgou, nem humilhou, mas partilhou de perto e afetuosamente a sua vida, o sustentou com a sua própria oração e até os corrigiu para os impelir à mudança. Jesus faz isso com cada um de nós também. Quantas vezes ele nos repreende com doçura quando erramos? O Papa Francisco fala ainda que de quantas vezes precisamos ser libertos da sensação de derrota e do medo que nos paralisa. Como Paulo, quantas vezes precisamos ser libertos das hipocrisias da exterioridade, libertos da tentação de nos impormos com a força do mundo e não com a debilidade que deixa espaço para Deus agir. Libertos de uma observância religiosa que nos torna rígidos e inflexíveis, libertos de vínculos ambíguos com o poder e libertos do medo de sermos incompreendidos e atacados. O Evangelho nos coloca o episódio em que Pedro, respondendo à pergunta de Jesus, faz a sua grande profissão de fé dizendo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegra com a resposta de Pedro e compartilha com ele as suas prerrogativas de ser pedra angular da igreja, quando diz: Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nossa pedra angular é Jesus Cristo.
mas ele compartilha com Pedro essa função e lhe dá as chaves do reino dos céus e conferindo o poder de ligar e desligar. Por isso rezamos também neste domingo pelo atual Pedro da nossa igreja, que é o Papa Francisco, acreditando nas palavras do próprio Cristo que disse que as portas do inferno não prevalecerão. Que pela intercessão de São Pancrácio Deus vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz.